E esta é a era dos gangsters. Nos últimos 3 anos, eu nem sei quantas ameaças de morte recebi de pessoas. Pessoal, nesse vídeo a gente vai assistir a uma poderosa reflexão do parlamentar canadense Charlie Angus sobre a escalada da violência política provocada pela retórica extremista do movimento MAGA de Donald Trump e suas repercussões globais. Angus traça paralelos entre o autoritarismo em crescimento, assassinatos políticos recentes como o de Charlie Kirk e o risco real de colapso democrático que nossa sociedade está correndo. Vamos direto pro vídeo, pessoal. Sem delonga, eu dublei ele em português para vocês não perderem nada. O vídeo tá no canal oficial do Charlie Angus, mas a gente vai assistir dublado em português, beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. Oi, aqui é o Charlie Angus nas belas margens do Lago Huron. Sempre que estou na região dos Grandes Lagos, eu sempre vou até a margem. Acho tão tranquilo, realmente recarrega meu espírito e me lembra da terra incrível em que vivemos e de como ela precisa ser protegida. E ao dizer isso, sei que há pessoas do outro lado da margem, no lado americano, e elas também vêm até a beira do lago para se revigorar com a beleza e o silêncio dos lagos. Estava pensando nisso enquanto refletia sobre as repercussões na mídia do assassinato de Charlie Kirk. Quando Charlie Kirk foi assassinado, eu estava lendo o livro The Road to Freedom, de Timothy Snyder, e ele disse algo que realmente me marcou para este momento. Ele disse que o sangue é a tinta da ficção política. O que ele quis dizer com isso é que, quando os políticos param de negociar políticas e de discutir ideias e começam a usar slogans ou postagens incendiárias no Twitter para impulsionar uma agenda política, acabaremos em um lugar muito sombrio e violento. Essa é a história do fascismo. Agora, certamente o Sr. Kirk era um dos grandes mestres da retórica incendiária e não vou entrar no mérito do que ele disse ou de seu histórico. O que me impressiona é que quando alguém morre ou é morto por causa de um debate político, isso deveria fazer com que todos nós parássemos por um momento e pensássemos: o que está acontecendo aqui? Algo está errado? Mas isso não parece ter acontecido. O que aconteceu foi que, você sabe, as mídias sociais simplesmente explodiram imediatamente. E vimos da direita o Sr. Kirk sendo transformado em um mártir pela liberdade. E a linguagem da esquerda se torna cada vez mais preocupante. Você sabe, os malucos como Laura Loomer, que é uma espécie de sussurradora de Trump, clamando por um ataque a todos os esquerdistas e pelo fechamento de todas as organizações de esquerda. Stephen Miller falando sobre como a esquerda representa uma ameaça à civilização e às famílias. Quero dizer, essa é uma retórica realmente perigosa. E então, claro, na esquerda progressista, as pessoas estão dizendo: bem, e quanto aos assassinatos e tiroteios em Minnesota contra democratas? E ninguém está falando sobre isso, como se agora estivéssemos nesse ponto, estamos em uma guerra de gangues de olho por olho, em vez de debate democrático. Então, há duas possibilidades realmente preocupantes aqui. Uma é que a linguagem que estamos vendo de Loomer e do tipo dela cria um momento hashtag. Quero dizer, Miller usou a crise do incêndio do hashtag para atacar seus inimigos políticos. Será que Donald Trump vai usar esse momento para atacar os democratas, para atacar organizações progressistas? Nós não sabemos. Isso definitivamente é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é que estamos vendo o debate e o discurso político se tornarem cada vez mais parecidos com guerras de gangues. E que isso pode ser apenas o tropeço mais recente rumo à crescente escuridão nos Estados Unidos. Agora, é preciso dizer, os Estados Unidos têm uma longa história de assassinatos políticos, certo? Lincoln, McKinley, JFK, RFK, MLK, você sabe, George Wallace, Donald Reagan. Mas este caso parece diferente, porque, novamente, parece que estamos vendo um ciclo agora de violência e contra-violência que está nos levando para um lugar mais sombrio. Agora, no Canadá, poderíamos dizer, bem, isso não é conosco. Só tivemos 2 assassinatos políticos realmente famosos, Darcy McGee em 1868 e o horrível assassinato de Pierre Laporte em 1970. Eu era um garotinho quando Pierre Laporte foi morto. E eu me lembro do choque da nação.
E então todos sentiram que precisávamos recuar, que não poderíamos entrar nesse território da violência política. E foi um momento decisivo para a nossa nação. Mas temos uma nova geração que está esquecendo o que acontece quando a retórica se transforma em violência. E este é um momento realmente preocupante. Sabe, nos últimos 3 anos eu nem sei quantas ameaças de morte recebi de pessoas. Na extrema-direita, pessoas movidas por teorias da conspiração. Pessoas que acreditam que é seu direito democrático não apenas ameaçar pessoas da vida pública, mas também ameaçar suas famílias. Não, isso não é aceitável e precisamos denunciar isso. Estou conversando especialmente com ativistas mulheres que dizem que, desde o tiroteio em Kirk, têm sido ameaçadas. Isso também não é aceitável. No Canadá, precisamos diminuir essa retórica, precisamos traçar um limite. Precisamos denunciar os políticos que estão tentando, você sabe, tirar proveito do que o MAGA está fazendo, porque o que o MAGA está fazendo é algo muito, muito sombrio. E os Estados Unidos não são algo que queremos imitar neste momento. Mas eu quero só trazer um último pensamento, e talvez pareça fora de contexto, mas eu não acho que seja. Sabe, desde a eleição do Trump, venho refletindo muito sobre a frase de Antônio Gramsci, em que ele disse que há um novo mundo lutando para nascer. Mas agora estamos no tempo dos monstros. E esta é a era dos monstros. Mas o que realmente chama a atenção em Gramsci é que ele escreveu isso em um diário de prisão enquanto estava detido pelos fascistas e chamou essa afirmação de interregno. Agora, o interregno é um termo antigo romano, dos tempos do Império Romano, e significa o tempo intermediário, o tempo entre 2 Césares, por exemplo, porque Roma não tinha um princípio de sucessão de poder. Quando um César morria, basicamente começavam guerras de gangues, violências de retaliação, até que surgisse um novo homem forte. O que tornou a democracia diferente é que ela estabeleceu um sistema de sucessão não violento, de modo que, quando um regime ou governo terminava, haveria a transferência de poder para o próximo. Esse era o princípio fundamental pelo qual a democracia operava. Agora vemos que Vladimir Putin destruiu esse princípio, mas na Rússia, quero dizer, eles mal eram uma democracia. Então talvez seja compreensível que Vladimir Putin tenha conseguido destruir esse princípio de sucessão. Na Rússia, mas agora nos Estados Unidos, já não existe mais um princípio de sucessão para a transição de poder. Donald Trump destruiu isso em janeiro de 2020. Ele vem insistindo nisso desde então. Ninguém pode honestamente dizer que acha que os democratas vão conseguir vencer nas eleições de meio de mandato sem algum tipo de para superar a manipulação contínua, o constante. Interferência dos tribunais em favor da agenda mega. Então, quando você já não acredita mais na transição de uma democracia, quando de fato já não acredita mais no Estado de Direito, como vemos pela Suprema Corte e suas tentativas audaciosas de apoiar a agenda mega, você cai no domínio dos gangsters. E esta é a era dos gangsters. E você cai no que aconteceu em Roma, né? O período intermediário. Estamos nesse período intermediário em que ninguém sabe para onde vamos a seguir. E assim a violência política se torna possível. Ela passa a ser vista como um caminho possível para seguir em frente. E essa é uma posição extremamente perigosa para se estar. Não podemos permitir isso. Mas vou encerrar com isso. Há mais uma coisa sobre esse tempo intermediário. É que sim, estamos nesse tempo intermediário. E eles ainda não consolidaram seu poder. Eles ainda não colocaram o selo totalmente autoritário nos Estados Unidos ou aqui no Canadá. Então, nesse tempo intermediário, cabe a nós nos levantarmos e dizermos que não entraremos mais na escuridão. Não vamos compactuar. Isso não será uma violência olho por olho. Trata-se de restaurar a decência e restaurar o Estado de Direito. Essa é a luta que temos. É uma luta e tanto neste momento. É uma luta assustadora. Eu entendo, pessoal. Mas se esperarmos, o período intermediário vai desaparecer. E lembrem-se, sempre é mais fácil se levantar contra o fascismo quando ele está tentando se estabelecer do que quando já está no controle. Então estamos em um tempo intermediário, um tempo perigoso. Eu realmente espero e rezo para que não haja contra-violência e depois contra-violência, mas não posso dizer o que vai acontecer.
Mas tudo o que eu sei é que, se nos levantarmos, as pessoas boas e as pessoas que se importam, e resistirmos para restabelecer a democracia, o diálogo e a decência, essa é a melhor chance que temos de parar os monstros neste momento. Então, do Eidas Canadá, das belas margens do lago Huron, Charlie Angus, temos que continuar chutando a escuridão até que ela sangre luz do dia. Charlie Angus traz à tona que o assassinato de Charlie Kirk não é um evento isolado, mas sim um sintoma grave da ruptura democrática e do crescimento da violência política nos Estados Unidos e no mundo, inspirada e alimentada pela retórica fascista do movimento MAGA e seus representantes. Essa retórica, celebrada e amplificada por Trump, não apenas legitima a violência como instrumento político, mas destrói o mínimo respeito ao Estado de Direito, desmontando o sistema de sucessão pacífica e a transformação democrática que sustenta qualquer democracia saudável. Angus chama atenção para a era dos gangsters, onde o presidente atual e seus aliados perseguem inimigos políticos por ameaças, deslegitimação do judiciário e até apoio tácito a atos de violência, criando um ambiente onde o medo e a repressão substituem o debate racional. Não podemos, em hipótese alguma, celebrar uma morte. Fazer isso seria cruzar o limiar da humanidade para a barbárie. A perda de qualquer vida, por mais polarizadas que sejam as visões políticas envolvidas, deve nos convocar ao respeito e à reflexão, não à vingança ou à indiferença. Igualar-se aos monstros que fomentam o ódio e a violência é assinar o atestado do colapso moral e democrático que tanto tememos. O verdadeiro desafio para a sociedade é resistir à escalada da brutalidade, reafirmar a dignidade humana e reconstruir o tecido democrático que a retórica do ódio tenta rasgar. Somente assim podemos esperar um futuro longe da sombra do fascismo e da intolerância. Aí, pessoal, mais uma vez, Charlie Angus foi certeiro, na minha opinião, nos comentários. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Fiquem à vontade para se expressar. Pessoal, gosta do canal? Gosta do conteúdo que a gente traz para você? Ajuda o vídeo a furar a bolha, beleza? Lembra do like, fundamental. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E, igualmente importante, pessoal, pega esse vídeo aqui e passa para todo mundo que você conhece, todas as suas mídias sociais, compartilha. Beleza? E se você puder ajudar a gente financeiramente, só se você puder, tá? Temos duas formas. Uma delas é o sistema de Valeu, que você pode doar o valor que você quiser e puder. E temos também o sistema de membros, que por menos de um cafezinho por mês, você recebe conteúdo extra, mas o mais importante, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube para vocês. Beleza? Só se vocês puderem ajudar a gente financeiramente. Se vocês não puderem, a ajuda de compartilhar esse vídeo vai ser de extrema importância. Beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.